Quando se fala em distúrbios femininos na gravidez, é normal associar à depressão pós-parto. Entretanto, estudos mostram que os problemas de saúde mental podem aparecer ainda durante a gestação. Nosso especialista, que é o Dr. Luiz Henrique, médico psiquiatra, está conosco nesse momento para nos ajudar a entender essa situação toda. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Bem, as mulheres grávidas, elas têm tendência maior para desenvolver distúrbios? Não tem tendência maior para desenvolver, mas elas podem ter também. Em que situações? E por que eu estou aqui hoje falando disso, Patrick? Infelizmente, nós vemos uma preocupação. Ainda há pouco o Dr. Gerson Mourão, meu professor querido, um abraço se estiver nos ouvindo agora. Corri para tentar encontrá-lo aqui, não consegui. Mas, apesar dos cuidados que as mulheres já têm hoje com a saúde genital feminina, vamos dizer assim, com a mama, com o útero, né, e com a saúde física, de um modo geral, ainda existe um certo descuido com a questão da saúde mental. E me deixa triste, de certo modo, ver a mulher passar por um período da vida que eu considero um dos momentos mais sublimes da vida feminina, que é a gravidez, muitas vezes tendo que suportar alterações emocionais, depressão, ansiedade, até mesmo transtorno do humor bipolar, toque, enfim, tantas outras doenças psiquiátricas. Ela passar por esse momento, que para mim é um momento sublime, que deveria ser prazeroso, gostoso de viver, sofrendo com um transtorno psiquiátrico. E por dois motivos, basicamente. Um deles é o desconhecimento das doenças nessa fase da vida. Então, ainda existe muito a ideia de que a gravidez pode provoca alterações hormonais, e por provocar alterações hormonais poderia provocar transtornos psiquiátricos. Essa não é uma verdade. Não existe sustentação científica que demonstre que o período gravídico, por provocar alteração hormonal, vai provocar alteração emocional. Isso não é uma verdade. Então, se a mulher grávida sente que as emoções estão bagunçadas, perturbadas, vontade de chorar demais, tristeza, angústia, no momento que é feliz, que é agradável, né? Que a pessoa, em geral, está satisfeita de viver aquele momento, se ela vem sentindo alterações emocionais, ela precisa procurar ajuda psiquiátrica. Por que ela não procura? Por achar que é normal sentir essas coisas durante a gravidez. E o outro problema é: eu vou tomar remédio grávida? Remédio controlado, remédio forte? É assim que eu ouço as pessoas falarem. Como se o remédio psiquiátrico fosse diferente de qualquer um outro remédio. O fato de ser controlado não significa nem que ele é mais forte, nem que ele é pior, ou que ele seja mais tóxico do que qualquer outro medicamento. Essa crendice, né? Esse medo que se estabeleceu em torno do medicamento controlado deve ser desfeito, e acho que esse momento é um momento importante de falar disso. Quando o senhor fala nessa questão do remédio controlado, tarja preta, Certo. não é? O tarja preta. E o senhor fala como se o remédio controlado fosse diferente de qualquer outro medicamento. Foi a frase que o senhor usou. Exatamente. Eu acho que dá para doutor médico psiquiatra Luiz Henrique compreender bem por que o remédio é tarja preta e por que as pessoas ao longo dos anos começaram a dizer: "Ei, vou passar um tarja preta para ti", até como forma de brincadeira. E não é brincadeira, né? Queria que o senhor explicasse essa diferença. A especialidade médica que menos prescreve tarja preta, entre elas, está a psiquiatria. Curiosamente. Que situação curiosa, hein? Quem mais prescreve tarja preta no mundo são os clínicos gerais e os cardiologistas. E por que vocês levam a fama? Eu também não sei dizer por quê. Mas os tarja pretas, por serem ansiolíticos, são medicamentos que a gente usa, principalmente em pronto-socorros, para aliviar crises de ansiedade, quando não no início do tratamento da pessoa que está com depressão e insônia, ou às vezes está mesmo tendo crise de ansiedade, que não levam ao pronto-socorro, mas por aliviarem de maneira muito rápida, são medicamentos que a gente acaba utilizando, lança a mão deles. Mas são medicamentos que são tarja preta porque provocam dependência química.
Então, é um medicamento que nós, na psiquiatria, justamente por tratarmos dos transtornos relacionados ao uso de substância, temos um critério e um rigor na prescrição desses medicamentos que não é qualquer um que chega no consultório, não, está aqui o seu Rivotril, está aqui um tarja preta. Não é assim, né? Então, o tarja preta, em particular, é uma das medicações que está contraindicada durante a gravidez. Então, ele, como o senhor disse, é um medicamento que causa dependência química. E por esse motivo e outros, as mulheres grávidas que passam por algum distúrbio, mas aqui a gente precisa fazer só uma diferença, Patrick. Você perguntou sobre remédio controlado e tarja preta. Exato. Remédio controlado não é tarja preta. Então, tem diferença entre um e outro. Qual é a diferença? O remédio controlado é um medicamento que pode provocar alterações de comportamento, sentimento e pensamento. A pessoa está com depressão, pensamento negativo, sentimento de angústia, aflição, enfim, medos, preocupações, crise de ansiedade, enfim, está ali em desespero. O remédio vai modificar isso. Ele atua no sistema nervoso central, corrigindo as alterações emocionais do indivíduo. Então, por ser um medicamento que mexe com o comportamento da pessoa e mexe com as emoções dela, ele está na categoria de medicamento controlado. Que não tem nada a ver com tarja preta. Nada a ver com tarja preta. O tarja preta é um remédio controlado, mas nem todo remédio controlado, na verdade, a grande maioria não é tarja preta. Entendeu? Tarja preta é uma categoria de medicamentos que se enquadra nos medicamentos controlados, mas a grande maioria é tarja vermelha. Ou seja, não provoca dependência e pode ser utilizado, inclusive, no período gravídico com segurança. Então, o remédio conhecido como remédio controlado, ele não causa dependência? Já o tarja preta causa? O tarja preta é um dos tipos de controlado. Se ele for tarja preta, causa dependência. Agora, a grande maioria dos remédios controlados não causa dependência. Que são as tarjas vermelhas. São as tarjas vermelhas, exatamente. Os antidepressivos, por exemplo, que são utilizados na gravidez, não causam dependência. Temos vários antidepressivos que podem ser utilizados na gravidez com segurança tanto para a mulher quanto para o bebê e no período, né, ali perinatal imediato, sem prejuízos no recém-nascido, né? E ainda pode amamentar. Muitos medicamentos a mulher ainda pode amamentar, seguir amamentando o bebê sem problema, nem, como eu disse, para a mãe, nem para o bebê. A mulher que está grávida, está passando por esses distúrbios aí, e não sabe, ela tem como identificar ela própria isso? Tem, porque ela na verdade, ela pode já vir sofrendo antes da gravidez e na gravidez isso piorar, como os sintomas podem surgir no período gravídico, né? O que é o que são esses sintomas, né? Não tem diferença na apresentação sintomatológica, a depressão, por exemplo, a ansiedade ou qualquer outro transtorno psiquiátrico na gravidez. Não tem diferença, certo? Então, os sintomas são muito parecidos. Se for depressão, tristeza a maior parte do tempo, angústia, vontade de chorar, pensamentos negativos, alterações do sono. Isso são transtornos? Isso pode significar um transtorno. A nossa recomendação é que se esses sintomas estiverem invadindo a felicidade, a paz e a tranquilidade da mãe, que ela procure ajuda. Ela não vai fazer um diagnóstico nela mesma, mas ela pode se sentindo mal durante a gravidez, como eu disse, é um período de felicidade, de alegria, a pessoa está satisfeita com aquilo, ela já começa a preparar enxoval, ela começa a reunir os amigos, já fala para todo mundo que está vindo beber daqui a pouco, então é um momento feliz da vida da mulher. Se ela percebe que está sempre chorando, triste, ela não consegue ver graça naquele momento, né? Eu cheguei a atender uma vez um pai que ele falou assim, doutor, eu não sei o que é a alegria de ser pai. Ele já tinha depressão há alguns anos. Já estava no segundo filho, diferença entre um e outro de mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Imagina, ele vinha já há 7 anos, pelo menos, com depressão. Ele dizia, eu não sei o que é a alegria de ser pai, porque todo mundo fala que é legal e tal, eu não consegui sentir. Então, se a mãe grávida percebe que não consegue ter essa mesma alegria, essa mesma satisfação, né?
fica tendo crises de ansiedade, o coração acelera, a mão sua, sensação de que vai morrer, sensação de falta de ar demais e não consegue respirar direito, acorda à noite várias vezes, né? Ela pode ter ali um transtorno psiquiátrico estabelecido e a gente recomenda que busque ajuda, que não tenha medo do tratamento medicamentoso que a psiquiatria pode oferecer. Como eu falei, tem vários medicamentos, eu trato muitas mulheres no consultório, não só grávidas, mas grávidas com HIV, grávidas com diabetes, grávidas com pressão alta, grávidas com artrite reumatoide, grávidas com tudo que a gente possa imaginar, inclusive de comorbidades clínicas, a gente consegue tratar sem grandes problemas. E esse tratamento, dependendo do caso, ele é demorado ou não? É demorado, dependendo do caso, ele é demorado. Particularmente os transtornos que surgem no pós-parto são piores do que os que acontecem durante a gravidez, né? Então, a psicose puerperal, a própria depressão pós-parto, os transtornos de humor ou de ansiedade pós-parto, eles tendem a ter um período mais longo de recuperação, chegando à beira de 1 ano, 2 anos, até a pessoa sair do quadro completamente. E é aí que tem aquela ligação ou não, doutor, o senhor está aqui para a gente compreender bem, porque muitas mulheres, após terem suas crianças, rejeitam seus filhos. Esse é um elemento, Patrick, que ele não está necessariamente associado à depressão, tá? É preciso entender que existem outros mecanismos, outros fatores, inclusive psicodinâmicos envolvidos nessa questão, para que a mulher, vamos dizer assim, abandone, né, ou não dê a atenção devida ao seu filho no período que ele nasce. Pode acontecer dela ter depressão? Pode. E, em geral, quando tem depressão, é isso que acontece. A pessoa se reclui, ela se fecha, e aí ela não cuida mais nem dela direito. Ela não consegue nem dar atenção para ela mesma. Não dá para os filhos, também não dá para os familiares. As pessoas vão chegando para visitar, a criança está num canto, ela está no outro. Mas isso pode ser um mecanismo psicológico também, não só decorrente de uma doença psiquiátrica. Seja porque ela não recebeu o apoio familiar que ela esperava, seja porque no meio desse processo de ter o bebê, do nascimento do bebê, se separou, ou mesmo durante a gravidez ela foi abandonada. Às vezes as preocupações relativas ao trabalho, ficou muito tempo afastada do trabalho, quando ela voltar agora como é que vai ser? O medo de ser demitida, isso ainda acontece, infelizmente. A mulher que engravida, tem bebê, depois que volta para o trabalho é demitida, né? Então, a mulher no pós-parto, ela é sobrecarregada de emoções decorrente do próprio contexto em que ela está inserida socialmente, que faz com que ela tenha um certo sofrimento ali. Então, esse abandono da criança pode acontecer. E há como prevenir algo que o senhor possa dizer que possa evitar esses transtornos psiquiátricos? O transtorno psiquiátrico a gente não tem como evitar. A doença psiquiátrica, a gente ainda não tem hoje grandes comprovações científicas daquilo que pode ser feito para evitar. A gente consegue trabalhar muito mais com a questão psicológica, então, de evitar esse desânimo pós-parto, um desespero que a mulher possa ter porque o marido foi embora, ou porque a condição financeira dela pode ficar prejudicada depois. E aí as psicoterapias, né, particularmente o tratamento com psicólogo, são terapias que podem auxiliar, né? Os grupos de apoio de mães grávidas, né, ou de mulheres que tiveram filho recente. Tem vários grupos, o pessoal da obstetrícia promove esses encontros, esses grupos de apoio, né, que podem favorecer uma boa recuperação pós-parto. Então, nessa questão emocional, é possível a gente, de maneira muito mais efetiva, com medidas psicoterapêuticas, aliviar do que a doença psiquiátrica em si. Para essa, a gente não consegue ter recursos preventivos, mas tem tratamento. Por umas 2 vezes na entrevista de hoje, eu notei que o senhor falou que as pessoas não têm que ter medo de procurar o psiquiatra, o médico psiquiatra. Por que, então, as pessoas têm um certo medo ou receio de procurar um médico psiquiatra? Tem 2 fatores históricos, particularmente. Um deles diz respeito ao surgimento dos manicômios. Os manicômios, no início da história da psiquiatria, eles eram destinados aos criminosos, vagabundos da sociedade, prostitutas. Ele era destinado para aquilo que estava dando problema socialmente. No meio daquele grupo de pessoas que tinham seus conflitos sociais e tudo mais,
eles iam saindo, mas tinha um grupo que ia sempre permanecendo, que era justamente o grupo que tinha transtorno mental, ou retardo, ou esquizofrenia, ou bipolar grave, e ele não conseguia ressocializar. Então ele foi ficando no manicômio. Então essa ideia histórica de que o transtorno mental ele se equipara à vagabundagem ou à falta do que fazer, isso traz uma agoniazinha na pessoa quando descobre que tem um transtorno psiquiátrico. Ela diz, mas eu não sou vagabundo, isso não... E eu ainda ouço isso hoje, Patrick. Doença psiquiátrica é doença de quem não tem o que fazer, é doença de vagabundo, o que não é verdade, né? Então a pessoa ela acaba tendo esse receio com relação à psiquiatria, né? E ao psiquiatra. Uma outra questão é um pouco mais moderna, ela leva em consideração a questão de que se é algo mental, então basta eu querer que eu modifico. É só eu querer que a minha vida se transforma. E é assim? Claro que não. Vai perguntar para quem tem depressão, que está ali doido querendo sair daquele quadro terrível de angústia e aflição e não consegue. Vai para a igreja, faz atividade física, faz psicoterapia, viaja, faz um monte de coisa e não consegue se libertar daquela emoção, daquela tristeza aflitiva e angustiante que avassala a alma do indivíduo, né? Ela não consegue ter forças para se libertar daquilo. Então, a tendência das pessoas hoje é um segundo fator que dificulta muito a chegada ao psiquiatra eu dou conta sozinho, eu não preciso de remédio. Remédio não modifica o sentimento de ninguém, isso sou eu que tenho que mudar, isso é uma coisa minha, não tem por que ficar tomando remédio para essas coisas. As pessoas falam desse jeito, como se fosse assim um absurdo a pessoa ter depressão e um absurdo maior ainda ter que tomar remédio para se tratar de depressão, né? Ou qualquer outro transtorno psiquiátrico. A gente fala muito de depressão, que depressão é a caricatura da psiquiatria, né? Então, as pessoas estão mais acostumadas a ouvir essa terminologia, mas isso serve para qualquer transtorno psiquiátrico. Então, todas essas pessoas que estão falando desse jeito, que eu não preciso de remédio, eu não preciso disso, eu mesmo posso me curar, essa é que precisa de mais atenção. Essa precisa, porque a tendência dela é negligenciar esses sintomas, é deixar de lado a atenção à saúde mental dela e sofrer muito ao longo da vida inteira. Uma mulher grávida, que é o tema que a gente está conversando aqui, o médico psiquiatra Luiz Henrique, ela com esses distúrbios numa mulher grávida, podem levá-la à morte? Pode. Tanto por suicídio, como por descuido com a gravidez, ter infecções e ter complicações na gravidez e decorrente disso acontecer a morte dela, né? Acho que o suicídio é o caso mais dramático, assim, né? Porque a pessoa com depressão ela pode ter pensamentos suicidas que, inclusive, são contrários à vontade dela. Ela, particularmente, não pensa naquilo e não deseja aquilo. Mas ela tem ali uma ideia que vem... Eu gosto sempre de usar, para quem está me vendo, né? Essa figura da coisa que vem de fora na cabeça da pessoa, porque é assim que ela relata. Vem uma ideia, vem um pensamento na minha cabeça, ou seja, não é ela pensando naquilo necessariamente, é de fato um sintoma, uma coisa que invade. E ela fica lutando contra aquele pensamento. É contra a vontade dela. É contra a vontade dela. Nós temos dois tipos de pensamento, isso vale para qualquer transtorno psiquiátrico, é o pensamento conclusivo e o pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo é aquele que vem, ele é intruso, ele não pede licença. O pensamento conclusivo é aquele que eu analiso a vida e chego a uma conclusão. Né? Então a pessoa pode ter pensamento suicida tanto conclusivo quanto pensamento suicida intrusivo. O bebê pode ser afetado e nascer com algum tipo de problema quando a mãe grávida está com alguns distúrbios? Pode, tanto por medicamentos que são utilizados de maneira inadequada durante a gravidez, como eu falei, é possível tratar. Existem medicamentos que podem ser usados com segurança, mas existem medicamentos que são contraindicados na gravidez. Então, é preciso ter cuidado nesse aspecto, né? Tem medicamentos que, se forem usados na gravidez, o bebê pode sair com alguma malformação ou com alguma alteração na conformação de alguns órgãos. Alteração cardiológica, alteração no cérebro, né? Enfim, pode ter repercussões dessa natureza. A doença em si, o transtorno psiquiátrico em si, não provoca alterações no bebê. A mulher grávida ter depressão, isso é suficiente para provocar uma malformação, uma alteração no bebê? Não. Ela ter
transtorno do humor bipolar e estar grávida, isso pode provocar uma malformação, uma alteração no bebê? Não. Agora, com a doença, a pessoa sem o tratamento adequado, e dependendo também da gravidade da doença, ela pode ter descuidos durante a gravidez. Então, alimentação inadequada, sono irregular, que já é perturbado pela gravidez em si, a doença piora ainda mais isso. Não conseguir, por exemplo, fazer o pré-natal. Então, a pessoa pode ter ali repercussões, consequências que não são diretas da doença, mas que, por causa da doença, modifica o comportamento da mãe grávida e pode ter repercussões não de causalidade, mas uma fatalidade, uma consequência fatal de repente, o bebê ter um parto prematuro, ou nascer abaixo do peso adequado, ou, de repente, tem o não cuidar a questão da infecção urinária, por exemplo, que é um dos fatores de abortamento, inclusive. Então, não ter o cuidado com a doença pode fazer com que a mãe não dê a devida atenção para o período pré-natal e aí tenham as consequências no bebê também. Como é que o senhor define o papel do companheiro da mulher, pai da criança, parceiro, o marido, quando percebe que a esposa está com transtorno, levou ao médico psiquiatra, veio o diagnóstico, enfim. Qual é o papel na avaliação do senhor do parceiro? É ser parceiro. Em relação a ser esse amigo, parceiro, esse parceirão. É ser parceiro. O Dr. Gerson falava, isso é uma coisa que é verdade na medicina. Quando é o homem doente, a mulher está do lado. Mas quando é a mulher doente, em geral, o homem sai de perto. Ele não consegue lidar nem com ele mesmo, ainda mais com a mulher doente, né? Mas acontece isso na psiquiatria também. É triste, inclusive, o quanto as mulheres já sofrem pela doença, os maridos ou os seus parceiros, que deveriam ser parceiros, se afastam, né? Justamente no momento de muita dor, de muita aflição. Na gravidez, em particular, o marido já tem que estar junto pela gravidez. Isso daí já é um elemento que deveria trazê-lo para perto, né? É aquele que tem que participar do pré-natal, tem que ir nas consultas com a mulher. Às vezes a pessoa usa como justificativa a questão do trabalho para não ir às consultas, né? Mas o médico pode dar um atestado lá, uma declaração de comparecimento. É importante participar do processo todo, afinal, é o seu filho que está ali sendo gerado, gestado por aquela mulher. E aí, ao identificar que ela tem sintomas ou já levou ao psiquiatra e agora ela vai fazer tratamento, é ser parceiro. Não tem diferença, não tem um cuidado especial, né? A gente tem que ter muito cuidado com as expressões. Já tomou teu remédio? Com aquela coisa assim de só na hora que a pessoa está irritada, já tomou teu remédio hoje? Sabe? Tem que ter esse cuidado. Aquele que é parceiro... Chega a ser uma agressão. Chega a ser uma agressão. Aquele que é parceiro e que está preocupado realmente com a pessoa, ele não pergunta naquele momento. Se ele sabe que deu horário, meu amor, deu horário, você já tomou sua medicação hoje? Então, ele vai ser aquele que está preocupado com o tratamento, quer que ela fique bem, vai evitar de ser um fator estressor para ela. Então, camarada que vai dar um suco, que vai dar uma água, que vai encher de carinho, de atenção, que vai conversar, vai falar de coisas bacanas, positivas, ou seja, auxiliar psicologicamente aquela mãe, né, em processo de gestação, a lidar com a sua doença, com a gravidez e também com os seus temores pós-parto, né? Então, dá para ela segurança de que ele vai estar junto, de que eles vão superar as dificuldades que surgirem, que ela pode contar com ele sempre, ele precisa dar provas disso, né? De que ela realmente pode contar com ele. Então, ele tem que ser parceiro. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, no relacionamento que está começando, o homem ele faz questão de postar nas suas redes sociais que ele está levando a namorada para um jantar, está levando a futura esposa num show, não é? Mas eu não vejo os caras aí postarem que estão acompanhando a esposa no hospital. Exatamente. Que estão acompanhando o filho numa consulta médica. Exato. Sinceramente, eu não vejo isso. Ver. Não vejo também. Não vejo. Médico psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço por sua Patrick. participação um abraço conosco. a todos. Mulheres, ao sinal de qualquer diferença, qualquer complicação que vocês estão notando nessa questão aí de complicada situação da gravidez, procure um especialista, conversa com a sua família.
Não se deixa levar por essas situações que tem, não. E evite um pouco essas conversas com certas amizades. O médico é que tem que ser buscada orientação. Você pode até bater um papo com alguém, né, doutor? Eu ia até reforçar isso antes de terminar, Patrick, que as pessoas ainda se deixam levar muito pela palavra dos outros, né, em vez de procurar a opinião do especialista. A pessoa tem dúvida, tem medos, enfim, ela quer entender melhor, até para se sentir mais segura. Procura o psiquiatra, conversa com ele, expõe sua situação, explica, leva uma lista de 500 perguntas, pergunta tudo, mas sai do consultório mais segura. Se for o caso, faz o tratamento, se tiver alguma doença. E se for o caso também, oriente, né, outras pessoas a buscarem ajuda, em vez de simplesmente desencorajarem a buscar tratamento. Vamos combinar algo, ver se o senhor concorda. Ninguém combinou isso aqui não, tá? Ouvinte nem seguidor do D24am.com, não. Eu faço isso. Não é para colocar o nosso convidado em maus lençóis, não. É porque a gente confia muito nele, como nos outros que passam por aqui. Ao final de cada entrevista que o senhor der, vamos deixar uma frase de efeito, uma mensagem curta para quem está nos ouvindo para ajudar as pessoas? Qual é que o senhor escolhe hoje? Bom, é de supetão, né? Vamos lá. Então, para as mães grávidas, né? Eu costumo dizer que o psiquiatra não é o médico do doido, é o médico daquele que sofre. E a gravidez é um momento de felicidade. Então, se a sua felicidade está sendo interrompida por qualquer fator durante a gravidez, peça ajuda.